Boa tarde, amigos e irmãos do Nepom. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nossa conversa é sobre a prece. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, intitulado de Pedi e Obtereis, nós encontramos lá, a prece. Os Espíritos nos traz, toda uma orientação, um roteiro, uma condução maravilhosa de como, quando, por que fazer a prece, esse recurso precioso para nós e para os outros. Então nós precisamos aprender, se ainda não sabemos, a fazer a nossa prece. Então, seguindo o que está ali no Evangelho, nós encontramos um passo a passo e eu vou destrinchar esse passo a passo aqui agora para vocês. Então, onde fazer a prece? Então, a gente às vezes tem essa dúvida, onde fazer a prece, escolher o melhor lugar, onde é mais adequado. O lugar adequado para você fazer a prece é onde você tenha recolhimento íntimo e físico. Então, você escolhe esse lugar desta forma. Você pode estar em qualquer lugar. Se ali você sente que você tem recolhimento físico e íntimo, faça a sua prece, Atenda à sua necessidade de orar. Então a necessidade é essa, não é do melhor lugar, só posso fazer no centro espírita, só posso fazer nesse quarto, só posso fazer na sala. Não, é onde você se sentir em recolhimento íntimo, onde você tiver a sua integridade física, garantida, você ali faz sua prece. Não precisa chamar atenção, não precisa mostrar para as pessoas que você está nesse momento. Não, é um momento seu de encontro, de conversa com os espíritos, com Jesus ou com Deus, ou com a entidade, com o guia, com quem você escolher para você fazer a sua prece, essa conversa. O que dizer na prece? Não precisa exageros, você vai dizer o que você está sentindo no seu coração. Você vai pedir o que você sente necessidade. Saiba que Deus sabe tudo que nós precisamos. Ele tem total consciência das nossas necessidades. Então não precisa exagerar. Nem bote para mais, também não bote para menos. Naquela vou pedir pouco. Não, peça. Peça o que você tem e sente a necessidade de pedir. Agora tem um detalhe aí, a gente tem uma ação, uma primeira ação para a gente poder fazer essa prece de forma bem tranquila e sabendo dos seus êxitos. Se você tem mágoa de alguém, está com algum problema com alguma pessoa, perdoe. Como você vai fazer uma prece pedindo algo para você, com o coração amargurado, com o coração com ódio ou raiva de alguém, sem o perdão? Como Deus vai me perdoar se eu não sei perdoar também? Então a gente precisa estar com o perdão ok, aliviado ali, para poder a gente conseguir, pedir e pedir também por essas pessoas, por esses nossos desafetos também, É uma ação de caridade a gente pedir também por eles. Como eu vou me colocar na prece? Eu vou me colocar como a pessoa mais certa do mundo, como uma pessoa melhor, vou afirmar sempre as minhas qualidades, porque eu sou assim, porque eu sou isso, porque eu sou melhor, porque eu sei, tenho essa consciência de mim? Não, isso não é o melhor caminho, essa não é a melhor forma de você se colocar na prece, A gente tem que se colocar na prece pelos nossos erros. Fazer a prece também é um momento de sabermos, de nos conhecermos. É aquele momento que a gente sabe também das nossas faltas, dos nossos erros, dos nossos defeitos e que ali nós colocamos, Nós rogamos ajuda, auxílio para nos livrarmos disso também. Então eu vou me colocar dessa forma, não vou me colocar como a melhor pessoa, Porque tá difícil uma situação dessa. E aí a gente vai lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, aonde ele diz: aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então vale a pena, seguir isso aí. Eu não preciso me elevar. As minhas qualidades, as pessoas conseguem perceber, Deus sabe, os bons espíritos também, Jesus, irmão, amigo de todas as horas. Então todo mundo sabe reconhecer as boas qualidades. E se já é bom, eu não preciso dar reforço. Eu preciso sim tratar dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas más inclinações. É disso que eu preciso tratar.
e um momento oportuno é na prece, né? Então, né, essa necessidade de mudança, eu preciso estar atenta a isso. E a prece me favorece essa relação. E aí a gente vai para um outro item que é a eficácia da prece, né? Quando é que essa prece é eficaz? Às vezes a gente pode, né, ter dúvidas com relação a isso. Então, creia que você vai obter, né? Tenha isso com você. O que você pede, e se você pede como necessita pedir, com esse recolhimento, se é do seu coração, se as palavras são ditas com a fé que é necessária, você vai obter sim, né? Exponha para Deus o que você quer. Mesmo que a gente saiba que Deus sabe de tudo, sabe das nossas necessidades, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ver que a gente já consegue ter o discernimento, ter o conhecimento, que a gente já tem esse mínimo de conhecimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas falhas, dos nossos defeitos, e que a gente vai saber fazer o pedido a Ele da forma melhor possível, né? Então, as leis, né, nós temos leis naturais que são imutáveis. Tem leis que a gente não vai realmente, né, mudá-las porque elas são leis, mas a questão não está aí. A questão está justamente, né, como é que você vai encaminhar isso. As leis não vão mudar pelos nossos caprichos, nem o mundo caminha ao nosso dispor. Mas as coisas acontecem também como a gente se coloca diante disso. Assim não fosse, não teríamos o livre-arbítrio, né? Então, o livre-arbítrio é como a gente se coloca diante das coisas, é como essas leis são nos colocadas e que caminho nós vamos escolher, que condução teremos a partir disso. E isso vai influenciar bastante no nosso percurso. Então, está aí a questão da prece, né? Não é o mundo que vai mudar para nós, somos nós que vamos mudar o nosso comportamento diante desse mundo. Somos nós que vamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir diante das leis naturais. E aí nós temos o seguinte, né? Diante da sua iniciativa, né, os sucessos, eles vêm, né? A harmonia das leis universais nos atendem diante disso. Deus nos deu razão e inteligência, foi para a gente usar, não foi para a gente desperdiçar. Então, se eu vou ficar só à mercê, né, do que as leis naturais me levam, eu não preciso ser inteligente. Eu preciso ser inteligente, sim, para usar do recurso da inteligência, para saber como eu vou me constituir, como eu vou caminhar nesse lugar. E a prece nos favorece isso. Porque entramos em contato com bons espíritos, entramos em contato com Deus, entramos em contato com Jesus e eles nos favorecem essa relação, né? Eles nos intuem esses caminhos. E aí o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, faz com que a gente escolha por onde a gente quer seguir. Então, né, sabendo que o Pai sabe o que é melhor para nós, né, e isso é levado em conta por Ele, né, Ele leva isso em conta bastante, e a gente vê apenas o presente, né? Às vezes a gente fica assim chateado porque a gente pede e não obtém. Ah, eu pedi isso e não fui atendido. Como se as coisas fossem imediatistas, porque nós encarnados somos imediatistas, né? Mas a gente não pode pensar assim. Às vezes não acontece aquilo que você pediu tão para o presente, porque aquilo que você pediu está sendo preparado para que você receba num futuro próximo ou num futuro mais adiante. Porque Deus vê assim. Deus não vê o imediato, Deus vê o que é melhor para a gente. Então, tem um exemplo para isso, que é a questão de uma cirurgia, né? A gente vai fazer uma cirurgia, às vezes o médico nos permite nesse momento, a gente não quer fazer a cirurgia porque tem medo, quer se livrar, quer tomar alguma medicação que não precise levar você à cirurgia, mas a cirurgia é necessária agora, você sofrer aquela dor da cirurgia para uma cura no futuro. Então a cura vem, vai lá na frente, você pede a cura, mas você precisa fazer um certo caminho. Então você deixar de fazer a cirurgia porque você está com medo e porque você achou que você tinha que ser curado logo, aí sim, né, vai lhe levar a você não ter esse sucesso do que você pede.
Mas às vezes ali, naquele momento, você precisa ter aquela dor da cirurgia para no futuro você ter a cura. E é assim que Deus nos atende. É assim que os bons espíritos nos atendem também. Então eu peço a minha cura e eu vou ter. Talvez eu não tenha na hora que eu quero, mas eu vou ter. E eu preciso entender, né? Ter inteligente, ter essa sabedoria para entender que as coisas chegam também no momento certo e que minha prece sempre vai ser atendida. Então essa é a necessidade da gente também se reconhecer, se entender, né? Então Deus sempre nos dará coragem, paciência e resignação. Essas três coisas aqui são básicas e fundamentais: coragem, paciência e resignação. Então, ó, isso aqui é um elixir, vou chamar assim, né? É o combustível que a gente precisa para ter a certeza de que a nossa prece foi bem ouvida, que a nossa prece vai ser atendida e que a gente precisa estar em consonância com essas questões, né? Então, eu tenho outro exemplo aqui para trazer para vocês também. Um homem que está no deserto, ele está perdido e com sede, né? Nenhum anjo chegará para ele com a água já. Tome aqui, meu irmão, a água e beba. Não, não é assim, né? Ele vai rogar, ele vai pedir com vontade, né? Ele vai ter usado a inteligência dele, da atividade. Ele vai se erguer porque ele está ali caído, com sede, sem conseguir andar, mas ele vai usar dessa vontade. Ele vai rogar isso, ele vai orar e pedir, ele vai levantar e ele vai ser intuído, né? A intuição vai chegar, os espíritos vão acolhê-lo, vão conduzi-lo no caminho para que ele chegue lá. Então ele vai usar da inteligência, ele vai caminhar, ele vai buscar onde essa água está e ele vai conseguir sim chegar e beber a água, encontrar a água e beber. O mérito é dele. Mas com a prece, os espíritos o intuem a seguir. Vá, meu irmão, tenha vontade, siga em frente, busque essa água, saia desse lugar, não fique aí deitado o tempo todo esperando que a gente lhe dê a água, porque não é assim. A gente tem que ter também a ajuda dos espíritos e ter o nosso mérito, reconhecer a nossa capacidade também de buscar, né, de usar disso aí, desses recursos. Então, é assim que a prece nos auxilia, é assim que eles falam conosco, nos ajudando, nos estimulando também a usar o nosso livre-arbítrio e a crescer. Então, você foi atendido, né, no seu pedido, sim, a gente tem isso. A ação, né, a ação, a prece também tem uma ação que passa por aí. A prece é uma invocação, mediante o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, quando você faz isso aí, quando você entra, né, nessa conexão, nesse pensamento de prece, você, ó, pelo pensamento, aciona quem você quer, quem você se dirige para fazer a prece. Seja aos bons espíritos, seja a irmã Dulce, seja aos orixás, aos seus guias, aos anjos protetores, a quem quer que seja que você vai fazer a sua conexão. Então, chega lá o pensamento direto, né? Ela pode ser direta para Deus também, né? E não tem nenhum tipo de problema, porque tem os espíritos que estão incumbidos dessa execução, da vontade de Deus, para que as nossas preces, para que os nossos pedidos sejam atendidos. Então, a prece pode ser por pedido, a gente vai pedir alguma coisa, pode ser em agradecimento por alguma coisa ou várias coisas, pode ser por glorificação também a prece, né? Então, a prece é aberta, é daquilo que naquele momento você necessita. Para quem você necessita. É para você, é para o outro, não importa. Né? A conexão está estabelecida a partir do momento que nós nos colocamos com essa vontade. Pode ser feita para vivos, pode ser feita para mortos, né? Não tem escolha, é para quem você se predispõe. E aí, nessa questão, nesse modo de transmissão desse pensamento que nos liga a quem a gente quer pedir, para quem a gente quer agradecer ou para quem a gente quer glorificar, acontece um esquemazinho bem básico, né? Básico para que a gente consiga ter uma noção.
Então, assim, a gente tem o fluido universal, né? Que esse fluido universal ele ocupa o espaço. Nesse espaço estamos nós, encarnados e desencarnados, né? Estamos aqui dentro desse espaço com esse fluido universal. E quando a nossa vontade aciona isso aí, então, a minha vontade, a minha inteligência, a minha atividade, a minha prece aciona esse fluido universal, né? Esse fluido universal vai servir de veículo do pensamento, né? E aí ele vai para esse infinito, onde ele encontra, onde ele se conecta com quem a gente quer, né, estabelecer essa relação da prece. E aí, como uma corrente fluídica, né, esse pensamento, a nossa prece encontra esse ser a quem a gente se destinou, né? E aí se estabelece o nosso encontro pelo pensamento e nós nos encontramos. E esses espíritos, esses orixás, esses guias, Deus, Jesus, eles captam aquilo ali e o nosso encontro acontece. Então os espíritos ouvem as nossas preces, eles ouvem tudo que lhe é dirigido, porque essas conexões vão acontecendo. Então a gente tem um fluido universal, que é o espaço onde nós estamos, encarnados e desencarnados. A nossa vontade impulsiona esse fluido, que vira o veículo, né, do pensamento, que vai para essa corrente fluídica, chega nesse infinito, encontra aquele ser que a gente quer destinar a nossa prece, e essa comunicação se estabelece. Então a prece é ouvida em qualquer lugar que estejam. Assim é a comunicação entre si. Assim nos transmite suas inspirações. Então, através dessas inspirações é que as nossas preces são também, né? Nos dão a certeza de que chegou lá. Então eu sinto aquela inspiração, às vezes aquela coisa que vem aqui na minha mente, aquela voz que eu escuto, né? Aquela coisa que eu penso que é aquele pensamento que é meu, mas que eu identifico que não é meu porque eu não tenho costume de pensar assim. Ali já são os efeitos da minha prece, porque o que eu pedi já chegou lá, a resposta já veio, eu já posso fazer essa conexão, eu já posso agradecer todo esse auxílio que a espiritualidade nos dá. Então eu vou ler aqui agora um fragmento do Evangelho, né, que diz o seguinte: pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto. Se deste se afastou, por este meio, pode também desviar de si os males que atrapalharia pelas suas próprias faltas. Então, olha, tá vendo? É justamente esse processo, é esse concurso, né? Essa ajuda que a gente recebe. Se agirmos com sabedoria e prudência, nos poupamos da maior parte das aflições que vivenciamos causadas por nós. Então, a prudência e a sabedoria também nos ajuda a viver de uma forma mais tranquila, a ouvir essas intuições que os espíritos nos traz, né, até esse intercâmbio mais feito. Então, ter prudência, né, sabedoria, paciência, porque os nossos sofrimentos são gerados por nós, justamente pelas nossas, né, atribulações, pelas nossas angústias, tudo que a gente vai gerando. Então, a gente precisa ter essa paciência, porque os espíritos nos intuem e a gente, a partir dessa intuição feita pela prece, a gente consegue sair dessas dificuldades. Então, podemos estar sempre certos de receber com as preces, vou ler outra passagem aqui. Facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos. Uma realização nos pode ser funesta, né? Então, a gente tem a prece para isso também, para nos fortalecer, né? Para nos tirar de situações difíceis. Não só a gente ficar ali só pedindo, não. Às vezes pela prece você tem também um auxílio, um socorro de uma coisa que você nem pediu, nem imaginou.
Mas como você está agindo com prudência e sabedoria, a intuição lhe chega e você, consegue sair de uma situação complicada. Outra coisa bastante interessante que a gente tem aqui, eu vou pegar aqui, eu estou usando essa tradução de Guilherme Ribeiro, né, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui na página 316, né, eu vou fazer a leitura, porque é muito interessante que a gente vai ter aqui o que eles vão nos falar. O que eles fazem não é afastar de nós o mal. Eles quem? Os espíritos, né? A quem a gente fez a prece. Porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, né, tá aqui bem claro, né, que nada é feito, não tem mudança de rumo. Tem sim adequações, né, do nosso comportamento, da nossa forma de agir, que os espíritos nos ajudam aí nessa caminhada, né, nos intuindo, para que a gente use do nosso livre-arbítrio e consiga, atingir o que a gente necessita. Então, é um exercício mesmo de atenção, de escuta, né, de recolhimento íntimo, para você sentir e receber tudo aquilo ali que a gente precisa, né? E aí a gente vai, né, seguindo aqui, e a gente vai percebendo a partir da leitura que a escolha é nossa, somos nós que escolhemos. Deus quer que tenhamos a responsabilidade dos nossos atos e mérito, né, da escolha que a gente vai fazer entre o bem e o mal. Então, né, a ajuda chega. Então, a prece, o que a gente pede na prece, o que chega pra gente, não é o prato pronto, não. A gente não recebe, tome aqui, tá pronto, vá. Não, não é assim. É uma construção, né? É uma ajuda construída. É uma ajuda onde nos chega essa intuição com o que é melhor para ser feito, mas nós vamos fazer a escolha. Nós vamos usar do nosso livre-arbítrio para saber, para definir o que é que eu quero. Né? Então, a gente vai ter o mérito também dessa escolha. Então, é muito bem organizado esse processo. Então, onde você for, nos livros que você for, com os espíritos que você tiver contato, com os autores que falam sobre prece, todos recomendam a prece. Todos recomendam a prece. E a prece realmente, né, como esse instrumento de mudança, como esse instrumento mesmo de acessar a Deus. Né? Então, todos somos capazes e somos ouvidos quando fazemos a prece. Não devemos nos abster de fazer a prece. Não devemos nos achar incapazes de orar. Não. Porque a oração ela não é pronta, como eu já disse. A oração ela é sentida, é aquilo que você sente, é aquilo que você vai passar, é o que você necessita. Então não tem por que não fazer, somos todos capazes de fazer a prece, né? E a gente também destaca aqui a questão da prece coletiva, né? Também lá no Evangelho, no capítulo, traz a importância dessa prece coletiva, a ação, quanto ela é poderosa. Então, quando a gente se junta para fazer a prece por alguém, pelo planeta, né, por qualquer situação em que estamos todos ali com aquela energia dedicada àquele assunto, o efeito também, é bem rápido, né? Então, veja só, mais uma vez a gente vendo que não estamos sozinhos e que quando a gente faz a nossa união, quando nós temos união, quando a gente junta as nossas forças, as coisas tendem a acontecer com maior rapidez, né? Então também todas as energias vão se convergir ali para o mesmo objetivo. Então a gente já sai, né, com mais esse diferencial. E o valor da prece? A prece, né, precisamos entender o que a gente diz e o que a gente sente.
Aí está o valor da minha prece. Não adianta eu seguir preces prontas, não adianta alguém estar fazendo a prece e eu vou ali embarcar, se aquele não é meu sentimento. Eu posso sim acompanhar aquela prece e sentir aquela prece. Tem que ter essa conexão entre as palavras que são ditas e o que eu sinto com relação àquilo ali, ao meu sentimento, né? Então, essa relação aí, ó, de sentir, né, e dizer, eu preciso expressar. Eu vou deixar para vocês aqui um dever de casa. Vocês vão procurar no livro O Céu e o Inferno, né? Na primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Lá a gente vai ter exemplos, né, da vontade, da força e da coragem. Então eu vou repetir. O livro O Céu e o Inferno, a primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Lá nós temos exemplos de vontade, força e coragem para execução com a prece. E na segunda parte do mesmo livro, O Céu e o Inferno, nós vamos ter também exemplos de preces feitas, né, para espíritos sofredores e pelos mortos, para a gente perceber a eficácia dessa prece. Então, deixo aqui para vocês o livro, né, O Céu e o Inferno, a primeira parte, capítulos 4, 7 e 8, e a segunda parte, como exemplos, né, que a gente faz preces para esses espíritos sofredores e como é eficaz essa nossa caridade de fazer prece por essas pessoas, por esses espíritos, por esses seres irmãos, né? E aqui a gente vai chegar, né, na maneira de orar, né? Como é que eu vou? Que maneira é essa para eu orar, né? Então a gente vai saber que a prece é um dever primordial de toda criatura humana. É o primeiro ato de cada dia nosso, né? É o primeiro ato da nossa vida ativa, é a prece. Então é quando a gente desperta, né, ali, aí a gente faz essa prece. Quando a gente vai se recolher no sono e vai ter os nossos encontros com os amigos espirituais, nessa outra dimensão, a partir do sono que nós somos levados, necessitamos dessa prece. Então a prece, essa maneira de orar, ela é a todo instante, porque ela nos faz ter essas relações o tempo todo, né? Ela é um dever, mas não é aquele dever com aquela carga de, eu tenho que fazer. Não, é aquele dever com aquela carga de prazer, né? É aquela coisa que a gente faz porque a gente já entende, já sabe quais são os benefícios que vamos ter dali. Então a prece deve ser com humildade, com profundeza, com reconhecimento por todos os benefícios recebidos até os dias de hoje, né? Tudo isso que a gente vem recebendo, todas essas intuições, todas essas formas de administração, né? Todo esse nosso recolhimento, esse entendimento das coisas. Então, fica aqui, né? Vamos chegando ao final da nossa conversa. Fica aqui a questão. Peça o que realmente você necessita. Rogue os bens mais preciosos. Agora saiba que os bens mais preciosos não são os bens materiais. Não é o dinheiro, não é a casa, não é o carro. Os bens mais preciosos que a gente pode rogar nas nossas preces é a paciência, a resignação e a fé, né? Peça pela sua melhoria moral. Eu vou fazer a minha prece e vou pedir isso, que eu melhore moralmente, né? Que eu tenha esses 3 bens preciosos: paciência, resignação e fé. E tudo está resolvido. E aí os espíritos também, né, nos trazem da felicidade que a gente sente quando a gente faz a prece, né? A felicidade que a prece nos proporciona. Tá lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 27, né? Esse prazer, essa felicidade que sentimos. E aí, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões.
Então a prece é o nosso porto seguro, a prece é o nosso encontro com Deus, a prece é a nossa conversa com Jesus, nosso irmão, modelo e guia. A prece é esse encontro com os espíritos bons. A prece é essa conversa, é esse acolhimento, é esse carinho, é esse afago que esses seres com quem a gente se liga, com quem a gente pede, agradece ou glorifica, né, se faz. Então, meus irmãos, meus amigos, né, tenhamos na nossa rotina a prece. Não desprezemos, né, esse magnífico presente que nos é dado. Esse recurso grátis, né, como eu já disse, que não é cobrado, que não dói e que é nosso e que pode ser feito da melhor maneira que nós temos. Pode ser feito com o nosso coração, com os nossos pensamentos. Não tem regras, não tem receitas. Tem sim aqui um roteiro de condução que a gente pode usar da melhor forma. Que Jesus esteja sempre conosco. Que sejamos sempre abençoados. Muita paz e obrigada.